Olá, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Vou ter que pôr o fone de ouvido. Tudo certinho, Lourdes? Como que vocês estão aí? Tudo, tudo tranquilo. Ai, que Tudo bom. tra- E você? Aqui tudo bem, tudo certo, Tudo- tirando o tempo, aqui tá chovendo, né? Caiu um temporal hoje durante o dia aqui, mas Sim, estamos aí, trabalhando firme e forte. aqui. Ai, pessoal, acho que ainda está entrando, estamos com poucas pessoas, mas estou muito feliz, assim, com a nossa conversa, por ter aceitado. Acho que estão sendo umas trocas muito boas. Assim, cada um colocando as suas experiências, enfim, eu acho que as pessoas estão aproveitando também. E eu também, né? Parabéns pelo trabalho de vocês aí, Lourdes. É sempre Ah, obrigada. uma empreitada nesses tempos de Sim, pandemia, né? Onde a nossa rotina é, doméstica acaba se justapondo com a nossa sim, rotina profissional e essa iniciativa de vocês é maravilhosa também. sim, Chamando as pessoas para conversar. Eu gostei é, muito da fala da Helena. Nossa, é muito bom sim. ouvir vocês. Ah, muito obrigada. Todos estão sendo assim muito bons, né? Assim, o que as pessoas estão colocando. Então, e eu acho que também a questão da pandemia, esse contato virtual facilitou também a nosso acesso, né? E atingindo mais pessoas. Você está em Florianópolis. Florianópolis, Isso. Florianópolis, pois então. Também é uma forma de, querendo ou não, de seguir ou de resistir com a nossa rotina de trabalho, É, que não no âmbito presencial, mas nesse âmbito que se tem, né? E de alcance e de uhum, conversa também para seguir os diálogos, para seguir as conversas, seguir as exato. parcerias. É o formato Isso que se é, tem. E é um formato seguro. é, e é muito bom, eu também acho, assim, muitas vezes não se teria acesso ou oportunidade ou possibilidade de sair de casa, né, para ir, sei lá, assistir alguma palestra, uma fala, às vezes a gente tem impedimentos também, e essa é uma forma muito tranquila, cada um na sua casa, do seu jeitinho pode É conosco estar. acontece isso também. A gente tem o registro no canal, as pessoas podem ver Uhum, depois, né? E o sim, âmbito digital, virtual, acaba que você tem um alcance maior e o direcionamento maior também, né? Então, sim, normalmente a gente faria uma palestra para 30 pessoas, mais os nossos alunos, enfim, no máximo 50 pessoas, mais do que isso nem caberia na sala, talvez, numa sala da universidade. E aqui não, aqui nós temos um acesso bem maior que isso, né? Até porque se fica um registro nos canais, dos vídeos, das aulas. Então, esse meio é o meio seguro que nós temos de seguir, e como eu gosto de dizer, de resistir também, também. e de seguir estudando também, né? Sim, sim, sim. E fica gravado, depois as pessoas às vezes não podem no horário, mas podem assistir depois, então a gente está vendo assim, que tem muitas pessoas assistem, assim, em média de 200 pessoas acabam assistindo o vídeo, né, ou a conversa depois, então isso é muito legal. Bom, eu acho que a gente já vai começando, então já iniciamos. Em primeiro lugar, quero te agradecer a tua disponibilidade, porque a gente sabe que no cotidiano, no dia a dia também trabalhas muito, então, como artista, como professora. Então, eu vou te apresentar, vou ler um pouquinho do teu currículo aqui, que é bastante grande, mas de uma forma mais resumida. Josiele Lampert, doutora em artes visuais pela ECA da USP, mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, tem graduação em desenho e plástica, bacharelado em pintura, também pela Universidade Federal de Santa Maria, professora associada na Universidade do Estado de Santa Catarina, atua no mestrado e no doutorado em artes visuais pelo PPG da PPG-AV da UDESC,
como orientadora na linha de pesquisa Ensino das Artes e na graduação em Artes Visuais também pela UDESC. Como artista, professora, pesquisadora, também desenvolveu um trabalho como visitante, né, no Teacher College, Columbia University da cidade de Nova York, como bolsista Fulbright, onde realizou um estudo intitulado Artes Diária and Professors Diária. Depois você explica essa... Pode deixar, pode deixar. Homing About Painting Education. É membro também dos estudos, do grupo de estudos da pesquisa em arte, educação e cultura, pela Universidade Federal de Santa Maria, né, também do CNPq. Também é líder de projetos de pesquisa, coordenadora também de estudos do Estúdio de Pintura Apotec da UDESC, é editora-chefe também da revista, do periódico Revista Apotec, também já foi coordenadora do PPG e tem experiência então em artes visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: pintura, arte e educação e formação docente. Então, na nossa série de conversas dessa semana, vamos falar então sobre ser artista-professor, que é um assunto bastante instigante, porque, de uma certa forma, todos nós que atuamos também, muitos de nós que atuamos em universidade, também somos artistas ou, né, também associamos as duas, digamos, possibilidades de ser, né, de ser profissional, enfim, né? Então, o tema, então, vai ser a abordagem do estudo de pintura como um espaço de estudo, como um laboratório para o ensino e aprendizagem em artes visuais, ou ainda o caminho entre as paisagens da prática artística e da prática docente, como parte do mesmo processo criativo da arte como experiência. Então, a Jussiele, em suas proposições pedagógicas, então ela, e do próprio fazer, né, fazem esse deslocamento entre saber, fazer, agir, né? Então, procurando articular a sua prática educativa também como ser artista. Então, não tem o intuito também de gerar uma experiência crítica, né? E articular essa experiência mais crítica à sua forma de ser professor também, né? Então, essa abertura para as dimensões poéticas, tanto na infância como na formação de professores, estimulam processos de invenção e criação. Então, vamos conversar então, nos conte um pouco. Obrigada, essa Lúdia, tua trajetória, tuas experiências, enfim, teu trabalho como pesquisa também, né? Acho que vai ser uma conversa muito boa. Obrigada, Lourdes, obrigada, Fábio, também por todo o suporte e o aporte que Sim. vocês fizeram Sim. desde o convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês essa conversa sobre os meus estudos, sobre a relação arte e vida e sobre temas que nos são bastante caros, né? A todos nós que trabalhamos no âmbito da universidade, da escola, enfim, do ensino e da aprendizagem nas artes visuais, que é o campo onde eu me localizo, né? Minha área de formação é justamente esse trânsito entre o bacharelado e a licenciatura. Eu tenho as duas graduações e atuo hoje como orientadora de mestrado e doutorado na linha de ensino das artes visuais. E eu coordeno desde 2014 o Estúdio de Pintura Apotec, que hoje é um programa de extensão já bastante consolidado na instituição, né? E que que tece então as relações entre teoria e prática baseada sobretudo na filosofia do teórico do John Dewey, né, da arte como experiência.
Isso tem a ver também com o meu projeto de pesquisa, que é o estúdio de pintura como um laboratório de ensino e aprendizagem, que também tem quase 10 anos já, e que eu comecei a fazer quando eu tive na Columbia University como professora visitante, como bolsista Fulbright, e eu consegui, naquele tempo, desenvolver um estudo e que gerou a escritura de um diário de artista e um diário de professor, sobre que circula um pouco a ideia da deambulação sobre o ensino da pintura. Ele não congrega necessariamente os relatos das aulas ou de como fazer ou de como saber, mas é um texto. A bolsa da Fulbright me permitia fazer esse tipo de relatório na época, apesar de todos aqueles formulários, né? Então, quando eu estive na Colômbia, eu fiz esse diário, produzi esse diário, o diário de artista e o diário de professor, as deambulações sobre o ensino da pintura. Também tive na Art Student League, onde eu observei as aulas, participei das aulas. Foi um tempo de uma espécie de licença sabática, né? E isso para mim foi bastante importante também. Na época eu fiz uma residência acadêmica, uma residência artística no Vermont Studio Center, que fica na cidade de Johnson, perto de Burlington. Um lugar bastante importante também. Eu ganhei uma menção honrosa justamente com um projeto dizendo, olha, eu sou professora na universidade, passo os dias envolvidos com arte, produzindo, mas não circulo no circuito necessariamente, né? Tenho as minhas produções, e eles me deram uma menção honrosa e um estúdio que eu pudesse ter aquele tempo de aprofundamento também para aquilo que eu estava construindo e me dispondo enquanto projeto. Aquele tempo também foi um tempo bom em que eu consegui encontrar os textos do Dewey, né, na fonte primária, na Columbia University, porque foi o lugar onde ele esteve e onde ele findou a carreira acadêmica dele. E eu consegui encontrar, então, os textos, estudar, ter tempo para construir, observar também outras formas de pesquisa, outras formas de ensino, outras formas de aprendizagem. E a partir disso eu acabei vindo, quando eu voltei para a UDESC, aqui no Sul, né, em Santa Catarina, quando eu voltei para a instituição, depois daquele tempo fora, depois daquele 1 ano fora, eu quis fazer as coisas diferentes, né? Com todo aquele respiro que eu tinha tido, e eu pensei, bom, agora eu vou trabalhar mais, mas isso acabei criando o Estúdio de Pintura Potec, e pensando esse estúdio muito próximo daquilo que o Dewey instaurou, né? A ideia desse estúdio, desse ateliê, tensionando muito a questão da experiência como uma prática social também, não como a coisa em si, mas como o sentido, o significado que atravessam, e dentro desse conceito de ação, reflexão, ou do professor reflexivo, da criticidade. Isso também tem a ver com essas potências e possibilidades de dimensões, uma dimensão política, uma dimensão discursiva, uma dimensão pedagógica do trabalho que o artista faz. Eu criei, então, uma disciplina que se chama Sobre Ser Artista-Professor, que é a disciplina que eu ministro até agora, num programa de pós-graduação, e também criei uma disciplina que se chama Entre Pintura e Arte e Educação. Eu me situo nesse entrelugar, nessa entrepaisagem, como você disse, né? As minhas pesquisas, elas tensionam o campo desse entrecruzamento entre a prática artística e a prática docente, e eu oriento as teses e as dissertações dos meus orientandos, eles seguem essa linha de estudo. Isso acabou se tornando também um eixo teórico bastante forte, em relação a essas dimensões políticas, discursivas e pedagógicas que têm a ver com os textos do Dewey, não apenas só a arte como experiência, né? Até porque para a gente entender o conceito da experiência do Dewey, a gente também precisa ler outros textos do Dewey. Dewey é uma referência, ele escreveu muito, viveu muito tempo, então estudar o conceito de experiência é algo que é um desafio a cada ano.
A gente, todo ano, a gente se encontra também para ler aquele livro, A Arte como Experiência, que é o nosso livro base, mas também a gente compreende que não é só ele que nos dá o conceito, né? Então, a gente tensiona muito a ideia da arte como experiência pela prática social, né, que se vincula à questão de olhar para esse contexto em que nós estamos. Então, o contexto em que nós estamos é um contexto da produção, no meu caso, da linguagem pictórica, que tem outros atravessamentos com outras linguagens também. Né? Então, e eu acabo fazendo esse entrecruzamento entre a extensão, a pesquisa e o ensino, né, na própria universidade. Então, eu acabo levando muito da pesquisa que eu acabo desenvolvendo no estúdio, e aí entra a ideia desse estúdio como um lugar de estudo, né? E esse estúdio como um lugar de estudo é um lugar da experiencialidade, é isso que nos interessa, né? É um lugar de saber fazer, agir, e aí eu também tenho estudado muito esse estúdio na sala de aula, esse estúdio na escola, esse estúdio que não necessariamente é um lugar como a gente tem, um espaço como a gente tem, mas ele também pode ser aquele ato criativo, o próprio processo criativo, porque hoje a gente tem em casa, a maioria de nós não tem estúdios em casa, não tem ateliês em casa, mas tem esse tempo de produção, e talvez esse tempo de produção seja o tempo do ateliê, e esse tempo de produção e o tempo do ateliê, ele pode acontecer hoje na mesa da minha cozinha, no meu computador, né? No livro em que eu estou lendo, no diário, no escrito. Então, a ideia desse artista-professor, não necessariamente o artista que circula no sistema, no circuito de arte, mas o artista-professor ou professor-artista que desenvolve, que pesquisa, que tem a docência como um movimento investigativo ou com um movimento investigativo. Né? Então, entendendo e compreendendo esse conceito do Dewey, da experiência como prática social, diferente de um conceito de experimento, ou que o Percy já trazia isso, ou diferente do conceito de vivência que o James também trazia. Porque o Dewey se filia a uma corrente mais pragmatista da filosofia. E aí, compreendendo a ideia dessa prática social, eu acho que a gente olha para o contexto onde a gente está. E esse contexto de produção de onde eu me situo como artista, onde eu me situo como professora. Então, a construção dos planos de aula, por exemplo, vinculado aos meus escritos, aos meus cadernos, aos desafios poéticos possíveis que eu posso traçar. E eu tenho trabalhado muito isso a partir de artistas, professores, que tensionam exatamente esses desafios. A exemplo do Hans Hofmann, do Joseph Albers, do Beuys, do Alan Caprow, outros artistas, não necessariamente da pintura, mas também que trabalham com essas outras linguagens também. Então, desculpe. Imagina. Desculpe, mas a questão é justamente entender esse conceito da experiência, né? Não só experienciar por experienciar, mas dentro de um processo crítico, reflexivo, e essa abordagem, pelo que eu estou compreendendo, ela também vai se refletir na vida, né? Então, como ser, né, atuante, tanto como professor, como artista, ou vice-versa, ou as duas coisas. E uma das questões que eu sempre coloco também, que essa relação do estúdio, né, de ter ou não ter, né, eu acredito mais que esse estúdio, esse espaço é interno. Se ele existe internamente, como você falou, ele acontece. Né? Pode ser em qualquer cantinho, em qualquer espaço, na mesa da cozinha mesmo, né? Então, eu penso que essa questão de pensar, né, as possibilidades que, através desse estudo que tu trazes, né, que a gente vai abordar mais a questão da cor, que eu acho que é mais um enfoque, ele não se resume a só aquilo ali, há um trânsito ou um atravessamento, como você mesmo comentou,
para diferentes linguagens, diferentes possibilidades e diferentes níveis também de ensino, né? Então, eu posso estar pensando num trabalho com a criança na escola, tanto quanto como artista, e eu acho que isso é fundamental, né? Isso é muito... o que eu quero dizer assim, é fundamental pensar nessas questões, né? Refletir como trazer isso e essa experiência que tu trazes toda, né? De aprofundar os estudos fora também e vivenciar, fazer residência, eu acho que tudo isso vai somando, então não necessariamente você tem que estar no mercado como artista, mas essa vivência, eu acho que de processo também, e que vai se refletir também na sala de aula e também como isso vai se refletir na formação também do É, futuro professor ou futuro artista, enfim, né? isso para nós é um assunto muito precioso, né, no sentido em que a gente aproxima dos temas do Dewey, né? A ideia dessa experiência como prática social, a ideia da interação, a ideia da docência como um processo investigativo. E esse processo investigativo, ele pressupõe o quê? Olhar para os problemas, pensar, Sim. né? E aí adensar esses problemas, busca sempre a ideia de interesse, talvez, mas que gera também uma interação, uma reconstrução consciente e, sobretudo, uma atitude filosófica, mas no nosso caso, uma atitude também ativa, porque para Dewey, essa experiência como prática social, e acho que isso tem a ver com diz muito para nós enquanto artistas professores, que é exatamente aquilo, não só aquilo que você faz, mas o processo daquilo que você faz, o sentido e o significado, a produção de sentido daquilo que você faz, no lugar onde você está, com as pessoas daquele lugar. Então, a ideia do contexto é muito cara. Né? Que escola é essa, que universidade é essa, que aluno é esse, que estudante é esse, que pessoa é essa, né? O Dewey trabalha aborda uma ideia da criatura viva. Há muito a ideia dessa inter-relação entre arte e vida, e mais do que essa inter-relação, essa justa posição, essa composição desse sujeito ativo, crítico e reflexivo, porque o que a gente quer? Que os nossos alunos e que nosso trabalho, que os nossos alunos sejam críticos, mas que provoquem as mudanças, seja o aluno da escola, da educação básica, seja o aluno da universidade, os futuros, enfim, né? É isso que se espera de uma sociedade democrática, né? E não que as pessoas sejam passivas, né? Então aí eu acho que tem também uma questão da ideia daquelas dimensões de política e discursiva e pedagógica, no sentido de política resistir, né? Política enquanto resistência, política enquanto fazer, política de demonstrar aquilo que você vem, o porquê que você vem, o que você faz, trazer essa atualidade para esse contexto, discursiva no sentido de compreender que aquela linguagem que você trabalha tem um processo, tem uma materialidade, tem um envolvimento, exige o engajamento, exige tempo, exige dedicação, exige estudo, exige tentativa, e essas tentativas, elas incidem sobre os medos, os fracassos, as angústias, as pausas, as paradas, né? E também compreender que existe também naquilo que o artista faz essa dimensão pedagógica, enquanto aquele espectador emancipado também, a ideia de receber essa obra, de olhar para essa obra, ou seja, as coisas estão interligadas, né? E compreendendo esse pensamento do estúdio como um lugar de estudo, de experiencialidade, não é o fazer pelo fazer, não é o laissez-faire, mas muito pensando esse fazer, agir, sentir, sobretudo compreendendo o que é essa prática social de estar juntos, né? E esse estar juntos pressupõe uma interação, uma colaboração, e essa colaboração, essa participação, essa interação, ela é contínua para Dewey. Então, não importa necessariamente a solução, porque assim, o que eu quero é que os meus alunos encontrem os problemas
e façam mais problemas e desenvolvam outros problemas, outras questões, outras perguntas, saber fazer as perguntas, né? Muito mais do que achar a solução para o problema. E isso é exatamente o que a arte faz. A arte é parte de todo o problema da fricção, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que essa ideia de processo, de processualidade, ele cabe tanto quanto na formação do artista, quanto na formação do professor, seja na formação inicial, seja na formação continuada, em qualquer âmbito que se dá. Né? E hoje, mais do que nunca, a ideia de estar com o outro, mesmo estando à distância, mas de buscar essas relações próximas é fundamental. É verdade, é verdade. É isso, e eu acho que a importância está no desencadeamento de um processo. Né? E esse processo, como você comentou, é contínuo. Então, é contínuo e tem que ser dinâmico também, né? Porque eu acho que é isso que vai gerar essa ampliação, né? E o aprofundamento também dessas nossas relações, né? E pensar também sobre a diversidade, as diferenças e como isso tudo, e isso que tu comentas também, que aluno é esse, de que lugar que vem, né? Então, tudo isso importa e muito, né? E entender essa subjetividade, essa diferença e individualidade também, e como cada um é um universo rico e que está contribuindo, né, com o social, né? O Dewey não diz como, mas ele dá muitas pistas, né? Como eu disse, ele escreveu muito, viveu muito, e ele deixou muitas pistas, e no nosso grupo, pelo menos, a gente tem tentado tensionar esses estudos, e a gente fala do campo das artes visuais, tensionando a questão com a educação, né? O ensino das artes visuais. Mas acho que tem uma coisa importante, né, na filosofia da experiência ou nessa compreensão dessa abordagem, que se aprende aquilo que se pratica, e isso é muito próprio do próprio Paulo Freire, né? O Paulo Freire também que conheceu e que teve acesso aos textos do Dewey. Então, eu acho que assim, aprende-se o que se pratica. Eu aprendo aquilo que eu pratico. E aquilo que eu pratico eu aprendo sempre. Né? Mesmo que seja, no nosso caso, a técnica, a gravura, a pintura, os procedimentos, as ferramentas. O pensar pictórico é muito maior do que os documentos de processo, os documentos de trabalho, as ferramentas, os procedimentos. Ele é o encontro, ele é o embate, ele se dá no fazer. Né? Então, aprende-se aquilo que se pratica, e aquilo que se pratica diariamente, dentro do cotidiano. Também a ideia dessa reconstrução consciente da experiência. Se a experiência ela é uma prática social em movimento, com pessoas, ela tem que fazer sentido naquele contexto, para aquele lugar. Então, aquilo que eu faço necessariamente nesse lugar não vai ser, pode até reverberar em outro lugar, mas ele não é aplicável. Né? Então, ele não é um modelo, não tem uma concepção pronta. Então, entender que há essa processualidade, ela gera essa reconstrução consciente da experiência e desse movimento da própria filosofia, da tradição filosófica versus uma inovação filosófica. Né? Também eu acho que é interessante pensar que se aprende por associação. E que quando se aprende por associação, não se aprende sozinho, de forma solitária. Por isso é importante estar em colaboração, estar com o outro, esse diálogo. E quando a gente fala em diálogo, a gente fala em escuta. E como é difícil, muitas vezes, escutar o outro, né? E isso não só na nossa área, no caso das artes visuais, do ensino, mas sobretudo, como um todo, é muito difícil essas articulações e essa interação. Também é interessante de pensar que nunca se aprende uma coisa só, se aprende por associação, de fato, né? Então, se eu nunca aprendo uma coisa só de forma solitária, procurar estar junto com o outro. E também é interessante pensar que essa aprendizagem, ela vem das coisas do cotidiano, das coisas banais.
né? E se vem do cotidiano dessas coisas banais, como tornar essas coisas banais um processo de uma experiência, ou aquela experiência, ou mesmo detencionar as questões da prática social. E aí, onde a gente está hoje, como você falou, né, o ateliê como esse momento, essa possibilidade do ateliê poder estar, né, em qualquer lugar onde eu estou, mas ela depende, é uma condição desse fazer prático, ele tem que acontecer, ele tem que sair do mundo das ideias, né? E essa saída do mundo das ideias pressupõe um movimento, e esse movimento ele é do corpo, né? Ele é performativo, então isso também gera uma condição também crítica sobre aquilo que eu produzo, porque quando eu produzo, eu também produzo o outro vê aquilo que eu estou produzindo. E isso, nesse meio virtual, a gente tem criado plataformas, meios de diálogo, meios de interagir. A gente fez até uma residência num outro país e muitas pessoas de vários países, né? E todo mundo junto, todo mundo reunido naquele mesmo tempo, naquele mesmo espaço, e todo mundo trocando, tecendo, construindo outros diálogos. Ou seja, essa tessitura, essa prática social, ela precisa acontecer junto, em consonância, e de forma que essa interação tenha essa continuidade também, porque ela vai fazer a diferença e o diferente no lugar onde cada um de nós estamos, né? E isso para nós eu acho que é muito interessante se a gente for pensar o nosso próprio processo de criação, né? Aquilo que eu aprendo e que eu pratico, e a forma como aquilo que eu aprendo, aquilo que eu pratico está e acontece, né, como é feito. E isso tem a ver também com os documentos que circulam, os documentos de trabalho, logicamente, com as ferramentas, com os métodos, com as estratégias, né? A gente se serve disso. Então, eu sempre dou o exemplo, assim, as minhas aulas, eu acabo construindo muito da forma como eu pinto. E a forma, então eu busco nos livros, eu faço a pesquisa, eu construo as imagens, eu circulo aquelas imagens, eu olho aquelas imagens muitas e muitas vezes, eu acho partes, eu vou fazendo esquemas, eu vou recortando, eu vou colando, eu vou justapondo, eu vou montando, eu vou tirando, eu vou colocando, eu vou agregando. A forma como eu construo, isso depende muito também da escolha que se faz, né? Então, se eu for pensar como o professor planeja as aulas, ou fazer essa comparação, que é uma coisa que no último artigo eu escrevi, essas listas, né? Aquilo que acontece no estúdio, que acontece como professor planejando a aula. Para mim tem uma similaridade muito grande. Eu tenho aprendido isso muito estudando os textos do Dewey. Sobretudo o lugar desse ateliê, desse estúdio, como esse laboratório, né? No caso do ensino e da aprendizagem, como eixos diferentes, mas que também têm as suas similaridades e os seus entrecruzamentos, né? Também fazem parte da mesma paisagem, e que trazem também essa questão da interação e desse contexto mais performativo, seja do artista nesse estúdio, ou seja do professor em sala de aula. Sim, como tu comentaste também, não tem modelo, né? Porque a experiência e a prática é individual. Então, o que reverbera nessa pessoa individualmente não tem modelo realmente, né? E essa experiência que tu comentaste também dessa residência, né, que a gente acabou fazendo também, né, tive duas experiências, e como é possível também, mesmo à distância, mas é claro que você tem que também estar aberto ou querendo vivenciar aquilo, né, que está sendo provocado ou proposto ou, enfim, tensionado com aquilo que tu já vens desenvolvendo, mas olhar de um outro lugar, de um outro espaço. Então, isso é possível, sim, né, da gente fazer um trabalho a partir
exatamente desses estudos, né? Porque se eu parto de um estudo de determinada teoria, né? Como estás comentando aqui da experiência, né? Em relação a esse conceito também que Dewey traz, assim também é possível tu vivenciares com proposições que estão sendo feitas a partir mesmo à distância online e tu te propor realmente a vivenciar aquilo, né? E ver no que isso pode trazer, né? Como algo que amplia a tua própria visão de mundo, as tuas próprias experiências, enfim, né? São questões que acho que a própria tecnologia ou essa abertura que a gente está tendo agora através do virtual, eu tô aprendendo muito, assim, nesse sentido também, como eu havia comentado há pouco, né? Então, é claro que a experiência de estar junto, de ver o que o outro faz, ok, é fundamental, acho que não substitui, mas é possível, estamos num outro momento e é possível também. Eu acho que pelas próprias experiências que a gente tem vivenciado, né? E experienciado, no caso, a gente percebe que é possível sim, né? É, Também. é sempre um desafio, é sempre um Sim, desafio, né? exatamente. Porque você parte de um projeto, de um problema, de um projeto, de algo que muitas vezes te incomoda, te inquieta, mas que também te desacomoda, pode te desacomodar a ponto Sim. de você se mover, né? No caso de procurar cursos, cursos de formação, residências, conversas, interlocuções, disciplinas, aulas. Então, você vai criando essas estratégias para necessariamente não resolver, mas você acaba encontrando outros problemas e outros caminhos, né, que te levam a essas outras paisagens também. Eu acho que tem uma ideia aí de continuidade também, porque, querendo ou não, aquilo que você constrói, por exemplo, né, nos projetos artísticos que a gente desenvolveu nessas residências, aquilo, de certa forma ou outra, também nos nutre, também é a nossa nutrição Sim. estética, né? E essa nutrição Sim. estética é exatamente que impulsiona, né? Que serve também como dar esse start para a gente seguir, para a gente pensar que é possível. Lógico que não há uma receita, que não há uma forma, que não há um meio, é uma tentativa, e essa tentativa está incutido aí também o erro, o fracasso, o medo, como eu disse. Claro. Essa é a coisa boa, né? Esse Uhum. aprendizado contínuo também, e a gente acaba levando isso para os nossos alunos, trazendo isso para os nossos processos poéticos também, e isso é uma coisa interessante, porque uma ideia de atitude filosófica, né? Uma atitude artística, algo que tem a ver com Uhum. esse momento de resistir, né? A gente não sabe o que vai Sim. acontecer e de que forma que as coisas acontecem. Então, eu acho que tem um movimento contínuo aí também de se reinventar, mas tudo isso por quê? Tensionado por causa da fricção. Todo mundo precisou Sim. ficar em casa, todo mundo precisou ficar Sim. isolado, né? E agora todo mundo precisa se vacinar, todo mundo precisa estar ativo. Então, a gente tem esse acesso também a muitas informações. E aí também tem a coisa de que a informação não é necessariamente o conhecimento. O conhecimento, ele Claro. vem pela consciência crítica. E essa consciência Uhum. crítica, ela vem por essa articulação entre esse fazer, agir, sentir, que é esse imbricamento entre as questões teóricas e práticas, mas também tem a ver muito com a ideia dessa relação entre arte e vida, Uhum. daquilo que me é caro, que me é próprio do nosso próprio cotidiano, né? Então, hoje, esse estúdio como espaço de estudo, e ele pode acontecer na casa, no quarto, no computador, na mesa da cozinha, mas ele tem que necessariamente existir. E no Uhum. diário, no sketchbook, no livro, ele necessariamente sendo ativado, ele ativa também esses processos de criação e possibilidades que me levam a outras estratégias,
que criam outros sim, jogos de criação. E isso tem muito a ver também com aquela pedagogia experimental do Fluxus, né, do grupo Fluxus, né, sim, das máquinas de aprender do Jorge Maciunas. sim, Isso tem muito a ver com o Dewey, com a Progressive School também, né, a ideia dessas. E também dessa crítica, dessa condição crítica que o artista faz quando ele desenvolve o seu trabalho frente à sociedade em que ele está, né? E frente ao contexto, ou seja, essa crítica ela tem que necessariamente acontecer. Esse acontecimento dessa crítica ele se dá na interação com o outro, ou seja, na prática social. Por isso é sim, importante esses momentos de troca, de estar juntos, da gente, dos eventos, das residências, dessa sim, forma da gente continuar existindo é, próximo, já que a gente não consegue tomar o café no mesmo ateliê ao mesmo tempo, cada um vai tomar o seu café em é, diferentes espaços, mas é. juntos. Isso mesmo. O Vitelli diz o seguinte aqui, que está assistindo, aliás, muito obrigado, tem muita gente assistindo, tem uns comentários, enfim, e ele comenta o seguinte, como afirma Dewey, a vida se dá em um meio ambiente, não apenas nele, mas por causa dele e pela interação com ele, né? Então, Exatamente. são várias questões. E no momento que tu quiseres mostrar alguma coisa das tuas Se você quiser ir imagens, mostrando aí, Lourdes, eu vou, eu eu vou abrir posso, aqui, posso também ir só um pouquinho. contextualizando. Sim. Aí eu vou inverter a câmera, Tá. tá? E aí então, obrigada, Vitelli, muito bom. Acho que Não necessariamente a gente precisa, isso não é um gráfico necessariamente para ser legível. Eu sem óculos sim. enxergo ainda muito pouco também, mas assim, ele não é um gráfico para vocês necessariamente ser legível. Ele é um gráfico que vocês podem ter acesso no texto do Dewey, a escola e a sociedade, a criança e o currículo. E onde Uhum, ele fez diversos gráficos, alguns gráficos em relação ao que seria esse movimento do laboratório como um lugar de investigação, a universidade, a biblioteca, o museu, e ele criou esses quadrantes assim que se movem também, uhum, que se justapõem. Né? uhum, Pensando esse ateliê, a ideia do lar, da família, do jardim, da sala de jantar, da cozinha, da biblioteca, do museu, né? A relação com a manualidade, no caso do têxtil, a ferramenta com a marcenaria. Então, são diversos ateliês. Assim, eu tenho aprendido muito sobre o estúdio como um lugar de estúdio e dessa experiencialidade, muito lendo e estudando também os textos que falam sobre os estúdios e os ateliês para a infância. Esse, no caso esse texto do Dewey também, ele é fundamental para pensar o que é essa aula para a educação infantil, com as crianças, o lugar do ateliê, não como o lugar necessariamente um lugar das ideias, o lugar das ideias, o lugar da construção, o lugar do fazer, do agir, do sentir. O museu não necessariamente como uma galeria para pendurar e para fazer uma documentação como registro, mas algo que seja ativo e que seja feito pelas crianças, não necessariamente uhum. feito pelos professores ou para os pais que vão receber depois isso. Então tem a ver um pouco com esse deslocamento e desse movimento desses espaços. A ideia da manualidade também é bastante importante, né? Porque em algum momento nos nossos currículos mesmo nós perdemos muito das questões da manualidade, desse saber fazer. E esse saber fazer hoje ele reverbera de uma certa forma também como uma autonomia, como uma escolha, como uma ferramenta, como uma possibilidade. Então, tem uma questão da manualidade que é bastante presente nesse ateliê, nesse laboratório,
E que isso tudo tem a ver com a ideia da investigação. O que é essa investigação? A criação das hipóteses, o tensionamento dos problemas, a geração da teoria, a partir sempre da prática, não só Sim. necessariamente a solução ou como uma metodologia ativa, mas necessariamente impulsionando ou gerando experiências que sejam singulares e não que sejam experiências incipientes. E aí eu trouxe também para mostrar algumas imagens, se você quiser pode ir Sim, passando, Lourdes. sim. Josiele tem uma pergunta aqui que está pedindo, na realidade, o artigo, onde é que se encontra um Aqui, artigo que você... esse aqui é o livrinho do Dewey. Não, o artigo que você tem, que você traça um paralelo entre o que acontece Sim. no ateliê e o que acontece em sala de aula. Tá no artigo, tá no livro que a Suzana Rangel e o Rodrigo Sabala organizaram, sobre inventários educativos. Tá nesse livro que foi lançado pela editora Zouck no mês passado, retrasado, né? Que a gente fez o lançamento no estúdio de pintura Potec. Tá nesse livro. Esse artigo eu faço listas, né? E assim, e as listas, eu comecei a fazer listas, por incrível que pareça, Sim. olhando esses gráficos aqui, pensando esses ateliês da infância, a ideia do Reggio Emília, muito pensando essa prática com as crianças. Eu trabalho num curso de formação inicial para professores nas disciplinas de pintura, né? Então eu trabalho com introdução à linguagem pictórica, processo pictórico, e depois eu trabalho com interlocuções pictóricas e representações pictóricas no curso de bacharelado, que vão desde disciplinas que tensionam desde o estudo da cor, até a realização de um projeto poético, autoral, enfim, essa ideia do projeto e dessas listas, ela nasce muito em função dessa identificação também dessas manualidades e desses procedimentos ou dessas ferramentas que eu acabei observando com esse tempo de orientação das teses e das dissertações. E todas as teses e as dissertações também no estúdio de pintura Potec, lá vocês vão achar no site, vocês vão encontrar também algumas as teses e as dissertações que têm a ver com esses temas que eu estou falando aqui. No meu site pessoal também vocês vão achar a minha própria tese, a minha dissertação. O diário está no site também, assim como vocês vão achar lá também os meus processos, os meus trabalhos, né? E as minhas pinturas, aquilo que eu mostrei. Eu até coloquei alguma coisa aqui também. Tá. Aqui tem uma imagem dessa ideia, dessa manufatura, desse saber mais artesanal, né? Então, quando estava nos Estados Unidos, eu fiz vários cursos gourmets, de tintas gourmets. Então, eu não faço tinta gourmet, mas assim, eu sei fazer, né? Olhando aquele manual do Ralph Maia e estudando e fazendo aqueles cursos, é algo que a gente desenvolve todo ano, desenvolvia presencialmente. Hoje, virtualmente, a gente conseguiu fazer têmpera, por exemplo. Em 3 aulas eu já consegui fazer têmpera com alunos de diferentes lugares, né? Em diferentes momentos, inclusive. Então, assim, como você disse, é possível. Não é o ideal, mas é o mundo real que a gente tem, né? E dentro desse mundo real, a gente precisa fazer, a gente precisa construir, a gente precisa provocar, a gente precisa... E eu me desafio como professora e desafio os estudantes, os artistas que trabalham comigo, os professores, justamente pensando as questões desses procedimentos que esses artistas que a gente estuda, que são as nossas referências, também trazem, né? Tem outra imagem depois dessa, Lourdes, que também que fala sobre isso. Aqui você está preparando tinta, é isso? Porque eu vejo que tem vários pigmentos, tem óleos aqui, é um preparo então, que você faz. O estúdio de pintura Potec, a Potec se chama exatamente esse lugar do boticário, né? Onde o boticário faz a sua botica, né? Ou então armazém em grego, né? Essa farmácia como um laboratório. Então eu concebi
essa proposta do Apotec quando eu estava nos Estados Unidos, justamente quando eu estava fazendo alguns cursos relacionados a esse assunto, né? Das tintas, dos pigmentos, de como uma coisa interage com a outra, fazer tinta óleo, fazer tinta acrílica, fazer têmpera, o uso do guache, fazer aquarela, né? Eu fiz os cursos na Kremer Pigment, nos Estados Unidos. Estudei, visitei a fábrica da Gambling na época. Então, assim, eu gosto dessa manualidade, das técnicas e dos materiais, né? Aqui são as propostas do Hans Hofmann também, que a gente acabou desenvolvendo também. Então, assim, todos esses artistas professores, pintores ou não, a gente acaba utilizando e olhando para essas práticas desses artistas professores e estudando essas abordagens metodológicas que eles se utilizavam, sobretudo o Albers, o Hoffman, que participaram também, que leram também os textos do Dewey, da Arte como Experiência, que participaram e que viram, e que vivenciaram, que foram contemporâneos do Dewey numa Progressive School. Eu acabo também buscando muitas das aulas que esses artistas faziam. No caso do Albers, na Bauhaus, depois no Black Mountain College, depois em Yale. Então, eu acabo traduzindo, e não copiando, mas traduzindo essas aulas no sentido de criar outras estratégias, outros modos, outros meios, outras formas, né, no nosso cotidiano, especificamente nas aulas. Então, aí entra a questão do ensino, pesquisa e extensão, né, desse tripé da universidade, onde acaba se consolidando os meus projetos de pesquisa, o projeto de extensão e as minhas atividades de ensino também. Aqui eu coloquei outros exemplos também, que são... Pode passar, Lourdes. Tá, e é uma questão também, como tu comentaste, assim, de não é fazer tal qual, mas traduzir, porque nós aqui temos outros materiais, são outras substâncias, outras mesclas que são diferentes, né? Exatamente. Então, por exemplo, você vai misturar um óleo com pigmento, o que a gente encontra aqui não é o mesmo que tem lá, e aí a gente vai tendo que traduzir e adaptando as coisas. Exatamente, né? Exatamente. A mesma situação se dá em uma atividade de observação também, né? Então, a gente constrói essas ferramentas, vai buscando adaptação para essas ferramentas, para esses modos de olhar, de fazer, mas sempre ponderando também o nosso próprio contexto, porque assim, o contexto do nosso modo de produção aqui é muito diferente do modo de produção que eu vi na Colômbia, né? Então não tem como equiparar ou comparar, não é isso, né? Então essa ideia da tradução no sentido de não só a adaptação, mas fazer diferente baseado naquela referência. De ter essa referência, sim, mas também construir a partir dessas referências, ou seja, a ideia dessa atitude filosófica, dessa reconstrução, é nesse sentido. E isso é muito interessante, isso que tu colocas, porque o contexto é outro, né? Cultural é outra, a vivência é outra, a experiência que eles trazem, né, digamos assim, nos Estados Unidos é diferente. Então, às vezes, às vezes há uma intenção de cópia, mas não é, porque não, ou assim, é diferente, né? Eu tive a experiência no Metropolitan, eu vi as obras ao vivo do Pollock, né, que é diferente do que a gente vê no livro, que a dimensão é outra, a relação física, relação corpo, olhar, tudo é diferente. E aí tinha uma sala também com experiências que outros fizeram a partir do Pollock. E aí essa diferença era visível, porque não era o Pollock, né? Era uma imitação do Pollock e outras coisas também. E isso é fundamental também, entender que essa questão do contexto, né, de como a gente constrói olhar, mesmo nesse trabalho de observação, como tu colocas,
é diferente, porque é uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo também, né? Que eu percebo isso. Eu acho que isso é bacana também da gente pensar, É. até quando a gente interage com nossos alunos, porque cada um tem uma forma também de ver o mundo. Eu acho que cada ser humano tem uma forma, tem uma porta de entrada, que eu gosto de dizer num termo mais de perceber as coisas, né? Então, eu posso ser mais, mais sensível, meu olhar é mais intuitivo, a minha porta de entrada para o mundo, para as coisas que eu vou fazer, é diferente. Aí tem uma outra pessoa que esse olhar, ele precisa de mais, é mais racional. Então ele precisa de mais direcionamento e o processo é diferente. E isso eu percebi muito nas aulas de gravura, porque a gente tinha, por exemplo, quando eu fiz aula, né, como aluna, eu não conseguia seguir o que era proposto, né? Vamos desenhar animais e coisa, ou vamos representar um animal. Então, para mim era diferente, para mim era a energia do animal que eu trazia para o trabalho, enquanto que outros faziam a borboleta, faziam de uma forma mais, é uma forma diferente. Eu acho que todas as formas são possíveis e são, né, mas entender essas diferenças é fundamental também. A gente se compreender como ser humano, como eu sinto as coisas, como também o outro se percebe também, né? E como eu percebo esse outro nessa interação, né, que a gente tem com o aluno, no caso, né? Isso é muito interessante porque assim a gente interage, mas a gente objetiva uma autonomia nessa interação, né? Exato. O objetivo é com que ele tenha autonomia de fazer sozinho, né? De ter essa reflexão e essa consciência crítica de forma a também atingir outras pessoas, a fazer mais e melhor em outros Sim. lugares, em rede. E eu acho que tem também uma questão de consciência também, de conscientização, mas também de relevância do conteúdo, né? Porque o conteúdo não vai Sim, mudar. Então, sim, é a ideia daquele professor que ministra a mesma aula durante 30 anos. Daí a condição de artisticidade na docência como uma possibilidade para outro meio, que não é essa de reproduzir a mesma aula durante 30 anos, já que o conteúdo dele vai ser sempre o mesmo, né? Seja na é, universidade, seja na escola. Então, essa ideia de ter uma possibilidade com essa artisticidade, de uma forma mais performativa, de uma forma mais criativa, inventiva, na construção de um planejamento, também faz com que a gente veja os nossos alunos de forma diferente, né? Se a gente for pensar que nem o Gardner diz que todos nós temos 7 inteligências, né? As inteligências múltiplas, e que a partir dessas inteligências também isso tem a ver muito com o contexto e com a forma como acaba sendo instigado e estimulado no contexto determinadas inteligências, mais umas e menos outras, né? E como que a gente instiga, a palavra talvez seja como nós instauramos, enquanto artistas professores, movimentos que seriam pedagógicos, né? De uma forma experimental, que não são receitas, mas que são procedimentos, ferramentas, e que ele pode escolher. Como que a gente faz isso, né? Construindo uma cena pedagógica, indicando referência. A mesma referência não vai servir para todos, não vai servir para os mesmos projetos, né? Então, o trabalho do professor é um trabalho grande, é um trabalho pesado, e é um trabalho que, consequentemente, carece dessa reflexão e dessa ação. E ele também tem a ver com essa provocação contínua. E essa provocação, eu acho que tem que também ter um movimento interno desse provocar-se a si mesmo, né? Aquele desejo de, bom, começou o ano, eu vou começar outra série de aula, eu vou fazer tudo de novo, tudo diferente, eu não quero mais isso, sabe? É nesse contexto.
de ensinar, de aprender, porque a gente não ensina da mesma forma, não aprende da mesma forma, e o mundo mudou, a sociedade mudou, as coisas mudaram, o contexto, a escola, o bairro, a rua, o momento de antes não é o de agora é o presente, né? E esse presente, como que eu posso não estimular, mas impulsionar, ou tecer, ou adensar possibilidades de mudança nesse lugar, né? E isso tem a ver com esses movimentos da arte também, com essa provocação, com esse desafio. Sim, E isso está presente, não necessariamente, e também presente em qualquer linguagem artística, né? sim, E não necessariamente presente unicamente, especificamente na educação, no contexto educativo, mas de uma sim, certa forma na formação profissional, né? Se todos sim, os médicos, os advogados, enfim, todas as profissões tivessem o estímulo e o adensamento criativo, talvez o mundo fosse mais crítico. Né? E talvez, sim. sendo mais crítico, mais reflexivo, as mudanças pudessem acontecer. Então, É, eu acho que é nesse sentido que vem essa provocação e esses desafios também. sim. Eu, nas minhas aulas também, a gente tem um conteúdo, né, no caso, mas o caminho sempre é diverso, porque entender o grupo também, tem uma coisa do coletivo também que acontece, e que é incrível isso também, a gente desenvolver essa percepção, como o grupo é desafiado ou não se desafia, né? Então, os Exatamente. caminhos que a gente vai encontrando no nosso ensino, né? Nesse modo, né? De ensino também. Eu vou mudar aqui de novo para ver mais ou menos de novo. Aqui. Opa. Você pode ir passando, Lourdes. Aqui é uma observação também que você Isso, está isso, fazendo um isso. trabalho. Eles estão fazendo. Eu montei as caixas, né? Na Art Student League a gente fazia esses estudos usando essas caixas. Aí quando eu voltei, eu desenhei as caixas, a gente construiu as caixas, a gente fez as grades. E a ideia não era necessariamente fazer o desenho da observação, mas sim necessariamente a construção dos frames, dos pixels, né, daquela imagem. Então, é nesse sentido que a gente estuda. Daí não é copiar o objeto, né, mas é olhar no detalhe, é olhar e construir aquela relação macro e micro. Né? Também, assim como esse exemplo, tem outros vários exemplos de trabalho que a gente faz com a lupa, com as janelas, né? Pensando essa ferramenta. Aqui é um entotype também, que tem a ver com esse estudo das cores, a impressão usando a luz solar, né? Então, assim, tem a gente fez estudos, eu estudei com um artista nos Estados Unidos que fazia essa técnica, e aí quando eu vim no estúdio de pintura Potec, a gente estudou a técnica, a gente adaptou a técnica, construímos com as nossas diferenças, né? E os nossos materiais e os nossos pigmentos também. Então a gente tem processos artesanais bastante próprios que a gente constrói a partir das nossas próprias imagens e sobretudo pela busca das paletas, né? Das gradações, que tem a ver também com as primeiras fases onde eu ensino, mas também com a construção, por exemplo, das imagens, das pesquisas, das teses, das dissertações. Tem uma dissertação muito bonita sobre entotype que a Tarciana Goulart fez, também, que vale a pena, porque entotype não é uma coisa tão conhecida e é muito simples, né, no sentido de que exige pesquisa, mas são processos artesanais, então, que reverberam em uma condição histórica da tradição da Sim, fotografia, da construção da imagem, mas também apontam para outro direcionamento nessa construção. E aqui a gente pode fazer a relação também com as formas de impressão, de transposição dessa imagem, né, por meio do aquecimento. E também a gente pode, usando as mesas de luz, a gente pode fazer isso. E também tem a ver com o conteúdo da cor, e também tem a ver com a ideia bem conceitual da imagem enquanto construção e desaparecimento, porque essas imagens, depois de expostas,
e se elas ficarem expostas ao sol, à claridade, elas vão se esvanecendo e sumindo no papel. Então tem uma condição poética bastante conceitual de construir a imagem para ela desaparecer. Sim, como é que é essa técnica? Sim, aqui a gente chama de antotipia, né? Lá a gente chamava Ah, de antotype, antotipia, hum, né? A antotipia. antotipia, isso. Ah, É um procedimento interessante. artesanal, tem vários artistas que pesquisam fotografia também, que se utilizam dessa técnica. A gente fez isso, assim, no Vermont, eu fiz essa oficina com o Francis, de forma bem simples, assim, essa impressão, colocando a emulsão da planta, né? Então a gente saía para coletar a grama lá né, em Vermont, aí ia para o ateliê, fazia aquilo no liquidificador, colocava com a emulsão, diferentes emulsões, testava nos papéis, colocava, por exemplo, a imagem em cima, que no caso dele ele fazia com roupa de criança, roupinha de bebê, né, que tem as transparências, colocava o vidro em cima e colocava isso assim uma semana lá fora no sol, aquele sanduichão de vidro assim, e aí ficava a marca dessa roupa naquele papel fabriano, né? E ele fazia isso numa escala micro e numa escala macro também. Então, quando a gente veio para cá, lógico que cada um tensionou os seus objetos e as suas imagens, e a gente acabou adaptando também para imagens em transparência, que era o que se tinha, né? Para não pressionar o próprio objeto em si, né? Depois a gente descobriu que também dava para fazer em mesas de luz, aquelas similares à cianotipia também dá para fazer, Sim. com que a exposição é mais rápida também. A nossa luz aqui é muito diferente também da luz que a gente fez lá, né, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. Então a gente acabou encontrando outras formas, outros meios. A Tarciana levou essa prática para dentro da escola, de uma escola de educação básica também. Então foi um projeto bem bonito, feito com alunos da educação básica, de forma bastante experimental, e a gente faz isso nas nossas micropráticas, que pode ser também chamado de oficina, mas a gente prefere microprática no sentido de que é quase como uma pílula de uma prática que você precisa continuar, né? Legal. Aqui a ideia Open do Open Studio. Studio, todas as disciplinas que eu ministro, elas são abertas, tanto a convidados quanto durante a participação, né? E também eu acho que faz parte, porque eu ensino numa universidade pública, então no final do semestre eu sempre gosto de fazer esse Open Studio, Studio Visit, trazer convidados, olhar os trabalhos dos artistas, sabe? Dos alunos que estão em formação, aqui são alunos da quinta fase. Então eu acho que é um momento em que também o aluno se expõe, porque isso faz parte também, né? E expõe o trabalho enquanto processo, não enquanto obra final na galeria, no museu, né? Mas também trazer para dentro desse ateliê da universidade essa circulação, essa sociedade, né? E que tem a ver também com essa interação. E aí pensando na questão da extensão, do ensino e da pesquisa, como criar uma pesquisa viva e como dar esses Sim. movimentos, né? Então aí o Open E Studio. é uma interação também com a comunidade também, né? Isso é muito legal. E Isso. aqui, Aí é uma aula sobre o Albers. O Albers é um artista que eu mais trabalho, porque eu tenho uma identificação bastante grande com ele, o Joseph Albers, né? sim, Ele instaurou a questão do livro da interação das cores, não como uma teoria, mas como exercícios, né? E o Albers, ele tinha um sistema, uma estratégia didática bastante interessante. Ele ensinava por meio desses desafios e o objetivo dele era ensinar os alunos a abrirem os olhos. E esse abrir os olhos tem muito a ver com isso que a gente está conversando.
de olhar para pequenas coisas, de escutar muitas vezes as coisas que não são ditas, de tentar coisas. Então, eu acho que tenho 2 ou 3 aulas no canal do Estúdio de Pintura Potec sobre o Albers, que vocês também podem ter acesso, que são aulas de pós-graduação. E eu segui no meio da pandemia, aqui eu fiz 2, 3 telas, fiz muitos dos exercícios do Albers também, junto com as proposições com alunos, nas disciplinas de pintura, de introdução à linguagem pictórica. O Albers é um dos artistas professores dos mestres da cor, né? Junto com o Ethan, Paul Klee, o Kandinsky. Mas também eu gosto de estudar ele como um artista-professor, pensando, o primeiro lecture que o Albers escreveu se chama Arte como Experiência. Então, ele leu o Dewey, ele tem todas essas, não diretamente essa citação, mas é perceptível, e Dewey participava ativamente do Black Mountain College quando o Albers estava lá. Então, eu acho que eu gosto dessa identificação, e desde que eu voltei, aí tem mais exercícios também dessas aulas sobre interação da cor, e a gente fez, desde que eu voltei dos Estados Unidos, tem muito material sobre, a gente fez, durante o ano de 2016, a gente fez toda a semana os estudos da interação da cor do livro do Albers. Nós refizemos nesse sentido adaptado, né, de que a gente está falando, no contraturno da universidade, das aulas, na linha da extensão, e foi muito interessante de como isso acaba se consolidando diferentes trabalhos também. Os alunos não necessariamente reproduzem, né? Mas eles levam para suas linguagens, para a fotografia, para o vídeo, para o desenho, para a gravura, a ideia dessa interação da cor. E isso que é interessante, né? A pintura sai da pintura bidimensional e ela acaba sendo um pensamento pictórico, e esse pensamento pictórico encontra outras linguagens, né? Sim, com certeza. E também encontra a arte educação, o que é bem interessante. Sim. O Albers falava que ensinar era uma questão de personalidade. Ele era uma figura com bastante personalidade também, né? E essa ideia de abrir os olhos é algo que, para mim, me encanta nesse sentido de... O próximo slide também é de uma aula baseada nos exercícios do Albers, mas aí quando ele estava em Yale. Também a ideia de olhar entre as coisas, ou dessa percepção como interpretação e como compreensão também, ou essa identificação com aquele pequeno objeto, como construir pequenas imagens abstratas a partir de algo que seja real também. Muito bacana. Depois eu acho que ainda tem outras aqui. Aqui a cozinha do Dewey. O Dewey tem, na Universidade de Vermont, tem um projeto que se chama Cozinha do Dewey, né? É um projeto experimental. Então, a gente estudou os princípios do Dewey, dessa cozinha experimental, e a gente levou isso para dentro do ateliê de pintura como uma cozinha, como um momento de estudo. Por isso que eu digo, o estúdio como um lugar de estudo, onde nós preparamos o nosso café da manhã, né, durante todas as segundas que a gente se reunia lá. E aí a gente tensiona, então, esse lugar, nesse lugar, desse ateliê, desse estúdio, desse lugar da pintura, que tem todo aquele cheiro, sabe, daquela terebentina, que quando a gente entra, a gente é abraçado, né? É um espaço, uma espacialidade diferente. A gente monta uma cozinha lá e vai conversar. Todas as minhas aulas, elas acontecem no ateliê de pintura. Hoje elas acontecem no meu ateliê, que parte é minha biblioteca e parte é o lugar onde eu trabalho, é o meu ateliê, né? Então, eu gosto de estar nesse lugar, desse estúdio. E aí também tem essa ideia da filosofia do Dewey. Nessa cozinha do Dewey em Vermont, eles fazem assim 3 dias onde você faz encontros e cozinha e conversa sobre filosofia e experiência de vida. Como foi para você cozinhar? Então a cozinha é uma coisa interessante, né? A cozinha como coração, a cozinha como alimento, a alma, a gestualidade, a escolha,
como você se nutre, como que você se preserva, se reserva. Então tem uma série de metáforas aí que é interessante também da gente, que a gente também experimentou a nossa maneira, da forma como a gente tinha aqui também. Sim, muito legal. Aqui também aí já são os encontros virtuais, né? Eu continuei fazendo os exercícios práticos, mesmo virtualmente. Não tem, como você disse, não tem tanto aquela identificação do olho no olho, do cheiro da terebentina, do solvente, do café junto, né? Mas a gente foi importante manter isso. E foi importante também manter isso como manter o ateliê vivo. E aí a gente criou, e agora está saindo também, uma exposição, um projeto expositivo do Ateliê Vivo. O que que eu fiz? Eu fiz todos os estudos do Albers, a gente estudou o Albers aí, o nosso retrato coletivo também. Então, nós estudamos, refizemos aqueles exercícios, aqueles desafios do Albers, e consideramos olhar também, considerando esses exercícios, olhamos para as imagens do ateliê, e aí construímos outras imagens, né? Então, é um projeto expositivo que ainda está nascendo. Aqui é um resultado um pouco já falando sobre a minha questão poética, sobre os meus processos criativos, a forma como eu vejo e como eu enumero essas listas, né? Tem a fotinho do diário aqui, tem a coisa dos solares, do meu trabalho poético propriamente, né? Isso também teve a ver, eu montei essa cena em função da residência que eu fiz com a Alicia no projeto ACE, muito também sobre, se você quiser pode passar, que a outra imagem que mostra essa causa aí, eu procurando. Bom, quero fazer a residência, estou no meio de uma pandemia, quero ativar o meu processo criativo, quero refazer as minhas aulas, sabe aquilo da docência, assim, Sim. com tudo dentro, né, acontecendo? Bom, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um projeto novo, uma série nova, quero pintar. E um dia estou eu no ateliê, assim, né, na frente do meu computador, com os meus livros, querendo ter ideias, e eu olho para minha frente, está a Sofia brincando. Sofia, minha filha, que tem 4 anos e meio. Sofia brincando. E aí eu pensei, bom, ela tá brincando com esses coelhinhos, assim. Aí eu parei, fui brincar com ela, de repente eu coloquei a câmerazinha, essa câmera, uma webcam que a gente tem, né? Que tinha, dessas que a gente usava antigamente. Coloquei dentro dessa casinha, a gente tirou as fotos, então ficou um pouco dessa brincadeira de criança, desse jogo, mas ao mesmo tempo que relata também esses objetos do cotidiano, o caos doméstico, as relações entre as pessoas, e que tem a ver um pouco com tensiona um pouco essa articulação. E a partir disso eu também comecei a mapear e a elaborar também esses objetos díspares, né, que você tem pela casa. Então foi um momento em que como são as coisas do PREC, né? Essa ideia desse intervalo para a gente olhar para as coisas do cotidiano que são banais, mas como olhar para essas coisas do cotidiano e como fazer, muito mais do que olhar, interagir com essas coisas. Então eu coloquei tudo aquilo na mesa, fui catalogando, fui organizando como se eu tivesse também no estúdio, separando, juntando, aglomerando e pensando, e depois ainda desenhei, fotografei, projetei, filmei. E aí isso é um trabalho que ainda está sendo processado ainda, de uma forma a pensar não necessariamente uma linguagem, mas muito mais pensando a questão das projeções disso também. Uhum. E o próximo, sim, é uma monotipia. Eu aprendi muito sobre pintura na minha formação acadêmica, assistindo os filmes do Tarkovsky. Eu gosto do diário do Tarkovsky, eu gosto de esculpir o tempo como o Tarkovsky, eu gosto de pensar a cor, a névoa, e eu acho que cada um de nós tem os seus solares. Sempre achei isso. Então eu gosto da paisagem, e aí eu escolhi algumas imagens do filme, eu trabalho... Esse é um trabalho que eu fazia antes, né? Meu trabalho anterior até a pandemia. Depois eu já não consegui necessariamente seguir. Eu imprimo essas imagens, fotografo essas imagens, catalogo essas imagens dos filmes, recolho, roubo essas imagens dos filmes, enfim,
imprimo isso muitas vezes manipulo as imagens no computador e mando imprimir em Canvas. E esse foi também um procedimento que eu comecei a fazer nos Estados Unidos. Mando imprimir isso num Canvas, numa tela preparada, e depois eu raspo essas imagens, né? E daí depois eu pinto e vou construindo a pintura em camadas. É mais ou menos esse o processo meio doido. E aí essas imagens, essa aqui é uma monotipia, já deu uma pintura. Essa monotipia especificamente, ela parte de uma impressão em uma impressora no computador e prensada na prensa da gravura, né? Então ela tem um processo manual, assim, artesanal e tecnológico junto. Eu imprimo isso numa impressora em tamanho A3, imprimo num acetato a imagem, levo o acetato para a prensa da gravura, coloco o papel Fabriano, o Miller, né, emulsionado geralmente, e imprimo, e ela fica... Só que aí é a imagem da própria pintura que eu trabalho, entende? Então não é a imagem inicial do filme. Então é sempre uma imagem da imagem da imagem. E tem sempre esse apagamento dessa imagem também. Porque isso, enfim, eu acho que tem a ver com essa ideia de todos temos os solares, isso tem a ver com essa ideia do espelho, da fuga, de olhar para o outro, das relações, das interações, das articulações, né? Aqui tem um trabalho mais antigo também, que é essa quina, essa coluna, né, da paisagem. Eu sempre gostei de paisagem, desde que eu aprendi na minha formação inicial, e sempre tensionei também essas formas de montagem, colagem. Aqui nessa tela não dá, na imagem não dá para ver, mas lá no site, se vocês quiserem, tem os registros dos meus trabalhos, tem 3 ou 4 telas acopladas sobre, sabe? Então, é uma paisagem dentro de uma paisagem dentro de uma paisagem que dá o macro e o micro. O mesmo movimento em que eu faço a provocação e o desafio lá para os meus alunos, mas de forma diferente. Aí a Sofia também, eu acho que Sofia, ela nessa ideia da rotina doméstica, a ideia de olhar para o ateliê da infância, a Sofia entrando na escola, 4 anos e meio, então imagina, tem toda uma questão poética e familiar aqui envolvida, né? Então, ultimamente eu tenho olhado para a Sofia produzindo, usando nesse espaço do ateliê, que é o espaço que eu tenho na frente, onde eu estou aqui, e assim, eu tenho construído e reconstruído essas imagens dela brincando muitas vezes brincando, né? Por exemplo, ela ali fazendo os exercícios do Albers, e quando ela coloca um papelzinho em cima do outro e diz, olha mamãe, aqui dá uma cor diferente, olha como mudou. Então assim, eu acho o máximo, lógico, sou mãe, fico apaixonada, mas tem aquela coisa assim da professora dizendo, funciona, olha só, acontece. Essa eu acho que é a última, né? Não Essa passou mais. Essa é a última. Sim. Nós, olha, passamos muito do horário. Mais de 9 horas já. Você viu que eu falo muito. Mas olha, tu tens tanta coisa assim para contar, tão gostoso te ouvir. Eu acho que tem tanta coisa para, né, trocar e trazer, né? Eu acho que a tua experiência é imensa também. A gente percebe que tu falas com paixão, falas com a alma, né? Isso é tudo muito vivenciado, tá no corpo, tá? Né? Então, acho que foi muito legal a nossa conversa. Lourdes, eu quero dizer que, assim, para mim é sempre um prazer falar sobre aquilo que eu gosto, que eu faço. E às vezes, assim, a ideia do diário, ela partiu muito em cima daquele copo cheio de coisas, sabe? O diário eu construí numa época muito difícil da minha vida. Eu planejei a saída, eu planejei aquele pós-doc, porque eu estava assim, eu já não conseguia mais criar, eu já estava exaurida pelo cotidiano. Então eu planejei, programei, projetei a saída e construí o diário. E o diário e essa saída também possibilitou uma outra forma de ver a docência. E também possibilitou uma outra forma de habitar esse ateliê. E de trazer outra experiencialidade. Então, e de dar também foco para aquela...
e foco e continuidade para a tese que eu tinha feito antes e que hoje eu gosto de dizer que eu vivo a minha tese todos os dias. Então, assim, eu adoro problema, adoro resolver problema, né? Então, eu gosto de compartilhar isso. Eu quero dizer para ti que fica aqui o meu convite para você também estar conosco no estúdio de pintura Potec, muito em breve, né? Muito obrigada. E também Vou adorar. esse convite também pode ser presencial, porque a gente está pertinho, né? A gente está na Sim, mesma região, então em algum momento, oxalá, a gente tenha saúde para que você também possa vir para é. cá, para a gente tomar um café Que bom. presencial. Isso mesmo. Olha, tem vários elogios aqui, então eu não consigo ver, mas não sei se conseguem perceber ali o nome da pessoa. A Apotec é um espaço para a prática, saber fazer e aprender arte como experiência. Saudades. Grata. Parabéns, professora, pela live. Eu que agradeço, então, também a tua disponibilidade. Então, eu não tinha, assim, tanto contato com você, só já te conhecia, assim, de ouvir falar, né, de outros espaços, mas, assim, foi muito prazeroso mesmo, essa nossa conversa. Acho que por uma live foi pouco, nós fizemos quase duas aqui. Tá Lourdes, bom? fica o meu abraço para ti, para todos os que estiveram conosco, e oxalá a gente se Sim, cuide com saúde e logo a gente isso. possa estar junto, seja no presencial ou seja no meio digital, a gente vai dar um jeito de estar junto. Tá bom, muito obrigada. Então, Beijo, obrigada também para os que nos acompanharam até agora, né? Participantes e tal, foi fantástico. Obrigada. Até uma beijo, beijo, próxima residência. Beijo. beijo.